Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast 20%, uma série sobre a participação das mulheres no IPEA, produzido pela AFIPEA por Direitos, Democracia e Diversidade. Neste episódio, teremos 3 entrevistadas que irão compartilhar suas experiências, trajetórias, lutas e conquistas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA. As pesquisadoras Joana Mustafa ingressa no Instituto em 2009. Prazer estar aqui com vocês. Eu apoio muito essa iniciativa da AFIPEA. Júlia Benfica ingressa no Instituto no último concurso realizado em 2024. Eu agradeço pela oportunidade. E Sandra Paulsen ingressa no Instituto em 1987. Obrigada por esse convite. Técnicas de planejamento e pesquisa no órgão. Este episódio é em homenagem a Beth Barros, pesquisadora do IPEA, falecida em 2022, defensora da saúde como direito universal e da participação e controle social. A AFIPEA ressalta sua máxima admiração e sua relevância para a construção do legado feminino no Instituto. Para facilitar a escuta do episódio, a entrevista foi separada por segmentos, que podem ser explorados pela minutagem do episódio, assim como está na descrição. Bom episódio. História pessoal. A minha vida, inicialmente no IPEA, eu era muito economista ainda quando eu entrei no IPEA, né? Eu só tinha mestrado e meu mestrado era em microeconomia, economia industrial, da inovação. Então, quando eu entrei no IPEA, apesar de eu ter feito o concurso para a área social, porque eu já estava num processo de migração para a área social, uma vez que eu tinha trabalhado no programa Bolsa Família, já no Ministério do Desenvolvimento Social, eu tirei a sorte, creio eu, de entrar diretamente na diretoria de Estudos e Políticas Sociais. Eu sou mineira de Belo Horizonte, tenho 35 anos e sou uma das novas técnicas em planejamento e pesquisa do IPEA. Profissionalmente, eu sou engenheira florestal, eu sou mestre em geografia e doutora em ciências na área interdisciplinar de ecologia aplicada. E eu sempre gostei desse caráter híbrido de trabalhar com pesquisa e conhecimento, mas de uma maneira aplicada, pensando na gestão e na política. Então é por isso que eu vim parar aqui no IPEA. Eu entrei no IPEA em fevereiro de 1987. Estou fazendo 38 anos de casa em breve. Entrar para o IPEA naquela época da minha vida, eu tinha só 24 anos, era assim um sonho transformado em realidade. Então a felicidade que eu estava ao entrar não tem comparação. Era realmente uma conquista muito importante na vida. Trabalho e evolução profissional. A minha trajetória profissional, como ela foi muito pontuada por cargos que eu ocupei fora do IPEA também, então como eu saí e voltei, saí e voltei, saí e voltei, isso foi muito bom para mim também, porque eu adquiri experiência e autoridade, que a experiência traz uma certa autoridade, inclusive para a ciência. Então, você fala de uma posição, de um lugar em que você experimentou coisas. A Vera, no setor público, eu fui para a presidência, eu já tinha trabalhado no NCTI, depois no MDS, aí voltei para o MDS e para a presidência. Então, todos esses períodos de idas e voltas foram muito importantes para me legitimar enquanto pesquisadora, olha só. Mas a pesquisadora que a gente faz, a nossa pesquisa é aplicada, é para políticas públicas. Então, se eu tive experiência nas políticas públicas e uma experiência muito interessante, aquilo me autorizava e me legitimava como uma pesquisadora mais experiente e mais interessante de se dialogar. Como eu acabei de chegar, eu ainda estou no período do curso de formação, então é esse um pouco o lugar que eu posso falar sobre. Eu me considero bem recebida pelos colegas, pelo órgão, mas também atenta, porque apesar, né, da gente estar num país de maior biodiversidade no planeta e de um país também que tem uma maioria feminina em sua população, ainda é um desafio ser mulher, ser ambientalista em uma instituição que é historicamente masculina e desenvolvimentista. Então eu já pude perceber um pouco desse ambiente, mas ao mesmo tempo de uma expectativa institucional de novos rumos. Eu já era mãe, naquela época eu tinha uma filha de 1 ano de idade. Foi uma entrada numa instituição que ainda estava muito marcada pelos tempos autoritários que nós havíamos vivido desde a criação do IPEA praticamente até aquela época do meu ingresso. Era um IPEA diferente no sentido de que o que hoje a gente classifica como assédio ou como mesmo assédio moral, essas coisas a gente não tinha tão claras.
diferentes. Então, muitas vezes a gente se via frente a algum comentário malvado, alguma insinuação meio chata, e eu, pelo menos, engolia essas coisas e não comentava com ninguém, porque era um pouco, fazia parte dos ossos do ofício. Eu acho que havia essa sensação. Eu trabalhava no começo na área de ciência, tecnologia e inovação, que seria hoje, na época era coordenação de indústria. Era muito gostoso o trabalho, a gente fazia um boletim, tinha muita colaboração de colegas, eram pessoas que trabalhavam na área e ajudavam a gente, eu me lembro disso. Maternidade. Eu lembro da minha identidade de Joana, de mulher, mulher trabalhadora, ali que eu estava no puerpério e tal, aquilo foi muito pesado para mim, a dedicação de sono, aquele todo momento ali, daqueles primeiros 6 meses, foi muito, muito, muito pesado para mim. A identidade trabalhadora, servidora, quando ela voltou a ficar ativa, aquilo me deu uma alegria. E aí, só que claro, né, você fica totalmente dividido. Você fica naquela assim, você vai eu lembro que eu corria nessa época, eu ia, aí voltava na hora do almoço para dar de mamar, corre, corre, corre. Aí nesse ano, eu tive muitas multas e eu poderia ter me estrupiado ali naquela época. Maternidade não define a experiência de gênero, não são muitas experiências de gênero que não necessariamente passam pela maternidade. Às vezes passam pelo cuidado, sim, mas o cuidado de outras pessoas. Às vezes passam por essa coisa do ambiente de trabalho em que você é muito vista como alguém generificada, né? Como alguém que tem um gênero que, portanto, gênero mulher, e que, portanto, terá um certo comportamento ou não, há uma expectativa já sobre o nosso comportamento. Então, mesmo que você não tenha filhos, ou não vá ter, ou não queira ter, isso nunca é perguntado. As pessoas já acham que você vai ter, e esse gênero já é precificado, né? Não vou dar um cargo para ela, porque ela tá ela vai ficar grávida, vai largar, entendeu? Ou, não adianta porque é mulher, né? Deve ter filho, então não vai ficar depois das 6 horas da tarde. A experiência de gênero não tem a ver com a sua realidade enquanto mulher. Muitas vezes ela parte de expectativas e pressupostos de gênero que estão na interlocução social. Não havia muito apoio, pelo contrário, era muito comum que um chefe marcasse uma reunião às 5h30 da tarde, e a gente que tinha que buscar filho na creche às 6 ficava meio paralisada. Eu contava com os meus pais, que moravam em Brasília, então muitas vezes eu pedia ao meu pai que fosse buscar a Giovana na creche e a levasse para casa deles, que quando eu saísse da reunião eu iria buscá-la. Então o apoio era mais doméstico, em casa, na família. Eu não me lembro que, como eu dizia, pegava mal a gente dizer: olha, não posso ir para a reunião porque eu tenho que buscar minha filha na escola. Pelo menos essa era a minha interpretação. Então eu arranjava alternativas para não ficar marcada no trabalho como alguém que dá mais importância à maternidade do que ao trabalho. Mas, obviamente, a carreira das mulheres que optavam por não ter filhos evoluía melhor. Programas de trabalho e diversidade política. Pelo fato de ser profundo fazer investigação nesse contexto e de ter impactos e resultados políticos importantes, o que a gente fala e o que a gente faz no IPEA, é muito difícil trabalhar com contraditório, inclusive o contraditório político. Ou seja, é muito difícil estar em presença de opiniões diversas ao fazer algo juntos dentro do IPEA, algum trabalho junto. Eu acho que o risco que se corre, e que isso acontece demais, essa é sempre a saída tangente, a tangente que todo mundo pega, é que vira uma análise chapa branca, vira aquela coisa assim que não cheira nem fede, sabe? Assim, ou seja, fazer ou não fazer é quase a mesma coisa, não vai influenciar em absolutamente nada, não está fazendo uma recomendação nova, baseado em hipóteses, baseado em ousadas, certo? Então, não é inovador. Eu, de fato, acho que esse risco é um perigo latente no IPEA, porque a gente tem, claro, uma casa bastante dual em termos políticos. Ela não é dividida porque as pessoas se dão bem, mas ela é dual no sentido de que existem posições à parte, políticas 50-50, eu diria, mais ou menos. Tem muitos liberais, tem muitos conservadores,
tem muitos neoliberais e tem muitas desenvolvimentistas que são, por exemplo, anti-agendas de gênero e raça. Já tem economistas mais de esquerda que estão mais a favor de agendas de gênero, raça, pessoa com deficiência, etc. Essas novas pautas, novas desde os anos 70, 60, mas ainda assim novas, porque a gente ainda está por enfrentá-las adequadamente do ponto de vista das políticas públicas e do Estado. Então, nós temos uma casa muito diversa já do ponto de vista das posições econômicas. Eu ainda estou no fluxo do curso de formação, então não posso falar sobre essa conciliação e sobre essa percepção. Mas falando sobre o curso em si e sobre essas divergências políticas ou de posicionamentos e até de composições de grupos, assim, tanto eu quanto minhas colegas, a gente já pode perceber como que isso já impacta na nossa dinâmica diária. Então, pelo fato de não sermos muitas, a própria formação dos grupos que a gente fez trabalhos, né, ao longo do curso, são grupos com uma mulher, 2 no máximo, alguns grupos sem nenhuma mulher, e algumas dinâmicas culturais acabam que se demonstram, assim. Muitas falas masculinas, mesmo que às vezes tendo, né, mulheres nos grupos, e aí às vezes a gente conversa um pouco sobre até essa formação diferenciada, que eu acho que a gente tem culturalmente, das mulheres muitas vezes refletirem mais sobre a pertinência de sua fala antes de se colocar. Já pude perceber algumas diferenças de posicionamentos políticos. Eu acho que, para além dos posicionamentos políticos, existe também uma diversidade de posicionamentos pessoais e de temperamentos também. Então, muitas vezes a gente pode ter afinidades ou divergências políticas, mas a maneira que essas afinidades ou divergências são colocadas, que é a grande maneira, assim, do tom, né, do tom da discussão que vai ser levada. Eu, na verdade, não sinto que o IPEA fosse muito influenciado pelo que estava ocorrendo na política, no sentido de que eu não me lembro de ter colegas, porque naquela época teriam que ser colegas que estivessem favoráveis à ditadura. Eu acho que isso era muito difícil você encontrar em meio a pessoas inteligentes, com certo nível educacional, etc. Eu acho que o IPEA, desde a sua criação, tinha uma áurea de think tank, uma áurea meio protegida, no sentido de que os técnicos do IPEA eram técnicos que trabalhavam de maneira técnica, então não se via muito essa coisa das diferentes opções políticas. Essa, pelo menos, é a minha impressão. Pode ser parte da minha ignorância ou parte da minha ingenuidade, mas essa é a sensação que eu tinha. Eu, particularmente, não sentia muito essa pressão da ordem política de fora, operando em como a gente discutia programa de trabalho e como a gente fazia nosso trabalho. Trabalho e desafios das mulheres no IPEA. O que sempre me deixou mais chateada foram esses micromachismos em geral. O mansplaining, que é aquele em que os colegas homens tomam a palavra e te infantilizam enquanto interlocutora. Eu sou a criancinha, que menininha, mulherzinha que está aqui te ouvindo e aprendendo com o seu brilhantismo todo. Então, assim, isso me cansa, assim, diariamente até hoje, porque é uma questão que eu acho que precisa de um enfrentamento entre nós, assim, mulheres. A gente precisa enfrentar um pouco mais. É algo que é muito difícil para o brasileiro em geral, mas de pegar, cortar o outro quando precisa mesmo, para dizer, olha, eu acho que a gente podia dar espaço para as outras pessoas falarem, né? Numa reunião dá para dizer isso. Acho que a gente podia socializar a palavra para a gente poder democratizar um pouco aqui as posições, ouvir um pouco mais outras posições, etc. Episódios, sim, às vezes acontecem, pontuais, mas é importante falar que é como se fosse um desconforto permanente. Infelizmente, assim, porque mesmo que você tenha sido sujeita ou não a alguma abordagem conveniente, digamos assim, você fica sempre em alerta, porque tem muitas confusões culturais que permeiam o nosso dia a dia, assim. Então, eu acho importante falar que é muito relevante a instituição já estar levando a sério esses assuntos em termos de procedimentos, de acolhimentos institucionais. É uma tendência geral, vários órgãos, de vários setores, né, para além do público também, mas eu ainda acho que existe
uma questão muito crítica e pouco falada, que é, para além de procedimentos informativos e punitivos, a gente tem que passar por uma reeducação cultural mesmo. Então, muitas vezes, sejam piadinhas, sejam comentários, sejam elogios, toques, olhares, isso pode gerar um desconforto. Então, eu acho que seria muito válido para todas nós se os nossos colegas tivessem essa disposição mesmo e essa abertura autorreflexiva de entender um contexto de se colocar e que, às vezes, coisas que aprenderam ao longo da vida, que acham que não é por maldade, mesmo que não seja com uma intenção de maldade, isso gera, assim, desconforto e, para nós mulheres, gera uma sequência de mal-estares, assim, que é um sentimento ruim mesmo, que gera um sentimento de culpa, de silenciamento, de constrangimento, de responsabilização sobre o que fazer com aquele desconforto. Então, eu acho que seria muito interessante a gente descer um pouco essa discussão, não só para mecanismos institucionais, mas para um comportamento diário mesmo, de como podemos nos relacionar de uma maneira mais saudável, mais respeitosa, com a diversidade de colegas mesmo. Que a gente ainda precisa levar mais a sério esse cuidado diário de como que a gente se coloca entre nós. A gente era submetida a assédio moral, a coisas que hoje são consideradas assédio sexual, e muitas vezes a gente não sabia como reagir. E isso, eu acho que até hoje, esse tipo de atitude no trabalho desconcerta a gente, tira a gente do trilho. Eu ouvia, por exemplo, ouvi uma vez no trabalho um comentário a respeito de um trabalho que nós teríamos que apresentar, cada técnico tinha que apresentar, e eu ouvi uma vez o comentário de que o meu trabalho ninguém precisava se preocupar, porque já viria corrigido de casa. Isso porque eu era casada com um economista relativamente famoso, já com doutorado em Harvard e coisas assim. Então eu ouvi esse comentário, por exemplo, que era muito chato, uma coisa que você fica muito sem graça e que te desvaloriza por completo, como pessoa, como profissional, etc. A gente ouvia muito esse tipo de coisa. Ouvia comentários a respeito da aparência também, roupa. Sempre havia algum comentário ou outro que hoje em dia seriam considerados de muito mau gosto, para dizer o menos. Sobrevivi a um IPEA que era muito assim. Mesmo nós, mulheres do IPEA, economistas do IPEA, nós tínhamos uma fama de não sermos mulheres submissas ou mulheres fáceis, vamos dizer assim, mas mesmo assim eu acho que no contato profissional no trabalho, dependendo da personalidade de cada uma, não era difícil, a gente passava situações muito chatas. Eu quero crer, imagino, e muitas vezes ainda pode ser parte da minha fantasia, de que uma mulher como a Beth Barros, como a Branca Ferreira ou como a Maria Marta Castelatto, eram mulheres que sabiam colocar os homens no seu lugar na hora que recebiam algum comentário ou alguma coisa assim mais sexista, mais chata. Mas eu, particularmente, muito jovem ainda, era meu primeiro emprego, eu não sabia como reagir a esse tipo de coisas. Visão atual do órgão. Hoje em dia, o que faltaria para o IPEA é esclarecer melhor da onde essas análises estão vindo, o que elas almejam politicamente. Não adianta dizer, porque você tem que ser responsável politicamente. Não adianta dizer assim: ah, olha aí, ó, tô colocando no mundo e seja o que Deus quiser, vocês façam o que vocês quiserem. Não, a nossa ciência é aplicada. Instituto de Pesquisa de Economia aplicada. O aplicado está colocado para nós. Tudo o que a gente fala vai ser aprendido de uma forma ou de outra, capturado ou apropriado pela política, pelo governo, pelas políticas públicas. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, muita responsabilidade com esses a priores e o que a gente acha efetivamente como essa nossa pesquisa vai ser apropriada. Isso nos cabe também, como pesquisador, pensar um pouco sobre os efeitos da pesquisa da gente. Como eu estou entrando agora na instituição, não posso falar muito sobre isso, mas é até difícil entender melhor a distribuição de cargos e de atuações, justamente por sermos poucas. Então, temos mulheres diretoras, temos mulheres coordenadoras, mas quanto que isso representa em termos de todas as mulheres presentes, em termos de áreas representadas? Eu já pude perceber diferenças também entre as diretorias, tem diretorias com mais mulheres, diretorias mais masculinas. Então, tudo isso, infelizmente,
ainda é uma luta diária, assim, né, a gente ainda não passou por mudanças estruturais para poder ver que os lugares estão realmente abertos a todas as mulheres e a todas as atuações. Vi vários IPEAs e me dá um orgulho muito grande ao chegar hoje aqui, quando foi feita a recepção aos novos concursados, um orgulho muito grande de ver a variedade de pessoas, já assim ao primeiro olhar, independentemente de eu conhecer as pessoas, você já nota a diferença. E essa diferença, ela me arrepia, eu fico muito contente e, ao mesmo tempo, também me deixa emocionada a nova acolhida que a gente tem aos novos funcionários, que é uma coisa bem diferente do que foi a minha época. Apesar de ter tanta gente bacana no IPEA, o IPEA sempre foi uma instituição de gente muito bacana, no geral, não era da mesma forma que é hoje. O IPEA hoje é uma instituição que tem uma orientação clara dentro da instituição a respeito da boas-vindas à diversidade das pessoas, que quer ver as situações incômodas no ambiente de trabalho. É uma instituição hoje que está criando os canais adequados para que as pessoas possam reclamar, apresentar queixas ou apresentar sugestões de melhoria quanto ao ambiente de trabalho. Eu, particularmente, fiz parte do grupo de trabalho sobre diversidade durante o ano passado e hoje faço parte do grupo de acolhimento. Foi criado para tratar situações de assédio moral e assédio sexual no trabalho, e tudo isso me emociona muito. Acho que o PEA é uma instituição que amadureceu, se diversificou. Hoje nós não somos uma instituição só de economistas, isso é muito bom. Hoje a gente procura uma maior igualdade entre as diferentes carreiras dentro do IPEA, as carreiras de técnico de planejamento e pesquisa, as carreiras técnicas e outras carreiras administrativas, e a gente claramente é uma instituição mais aberta. Mensagem final. Tentem com audácia, entende? Que eles entrem para tomar aquilo para si e para transformar a casa, e não para se adequar a uma casa, entende? A um corpo que já está lá, porque inclusive esse corpo está meio moribundo, eu devo dizer, no sentido de que é uma casa mais velha, mais antiga, né, em termos também de idade, uma casa que se renova pouco, que tem muita conversa mais interna e com o governo federal, né, ou seja, muita troca, mas é muito hermética também, muito fechada. Então, o que eu peço dos novos e dos bolsistas de todo mundo é audácia, nesse sentido tanto intelectual quanto de posicionamento corpóreo e perceptivo, né, da sua voz, do seu olhar, de ocupar o espaço. Tenham coragem de buscar seu espaço de atuação, seja aqui dentro, em outros espaços, e se preparem, porque os desafios são muitos. A gente vive numa sociedade machista e esses desafios, eles estão presentes tanto dentro da instituição como fora, e eles se entrelaçam, né, com outros desafios também, dependendo da história de vida de cada uma, da atuação de cada uma, e independente da área, seja ela dita mais masculina ou não, eu acho que conhecimento não tem gênero, e o conhecimento ele só se faz com a diversidade, principalmente quando a gente fala de complexidade, até teoricamente, a gente precisa de diversidade, porque é a diversidade que constrói as redes, é a diversidade que é resiliente, que é resistente. Não existe nenhum sistema único ou ser único que consegue lidar com as tempestades. A gente precisa de múltiplas funções, múltiplas habilidades para dar conta dos desafios como um todo, como uma coletividade. Eu gostaria muito que as mulheres que estão hoje no IPEA e que vão continuar depois que eu me aposentar daqui a alguns anos, que essas mulheres lembrem de que elas vão sempre ter um lugar numa instituição que seja uma boa instituição para a organização do serviço público brasileiro. Então, que elas não tenham medo de se mostrarem inteiras como são, com suas orientações sexuais, com suas situações familiares, mães ou não mães, mulheres cis ou mulheres trans, que todas as mulheres que estão hoje no IPEA e que vão estar no futuro sejam mais fortes e que enfrentem seus medos e que não se preocupem
porque a vida vai continuar, as coisas vão acontecer, mas elas vão continuar e que elas se apoiem nessas redes de mulheres que a gente tem a permissão para construir no ambiente de trabalho. Eu também queria deixar uma palavra para alguém que às vezes é esquecida e que é uma amostra um pouco do que acontece numa sociedade que ainda é muito machista. Eu queria deixar uma palavra de lembrança à Marcela, foi secretária na Diru, eu trabalhei com ela. Marcela, infelizmente, foi uma mais vítima de feminicídio aqui em Brasília, e eu queria deixar uma palavra de que nós mulheres, nós vamos conseguir acabar com esse tipo de manifestações dessa sociedade machista, racista e desigual que a gente ainda está enfrentando. A AFIPEA agradece as entrevistadas por compartilharem suas experiências e visões sobre o IPEA. Agradecemos aos ouvintes e pedimos para que siga a AFIPEA em nossas redes sociais para acompanhar esse e outros projetos. Você também pode ouvir na íntegra as entrevistas desse episódio e de outros em nosso canal do YouTube ou em outras plataformas de áudio. Até o próximo episódio.